direto do plenário. Sessão extraordinária deste plenário do Supremo Tribunal Federal. Passo a palavra ao senhor secretário, Luiz Tomimatsu, para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 28ª sessão ordinária, realizada em 23 de outubro de 2013, presença do ministro Joaquim Barbosa, ausente cadamente a senhora ministra Carmen Lúcia, em viagem oficial para participar do programa do 6º Observatório Judicial Eleitoral e do Congresso Internacional de Direito Eleitoral, promovidos pela Comissão de Veneza, na Cidade do México. Procurador-Geral da República, doutor Rodrigo Janot Monteiro de Barros. Apregoados embargos, declarações na petição. Senhores ministros, comunico a presença neste plenário dos alunos das seguintes instituições: Faculdade Alvorada de Tecnologia e Educação, de Maringá, Paraná; Faculdade de Educação São Luís, de Jaboticabal, São Paulo; Centro de Ensino Superior de Catalão, Goiás; e da Universidade do Planalto Catarinense, de Lages, Santa Catarina. Sejam todos bem-vindos a este plenário e desejo um bom aproveitamento da sessão. Ministro Luiz Fux, nós estamos com um quórum exíguo, né, para darmos início à sessão em que seria examinada a modulação dos efeitos nas ADIs 4.357 e 4.425. Vamos a 3, 4, 7... Sim, vamos chamar das corpos. Chamo inicialmente o ministro Lewandowski não se encontra. Ministro Luiz Fux, habeas corpus número 115.777, agravo regimental, não é isso? Excelência, tem a palavra. 115.777, né, senhor presidente? 777? É esse? 774. 774. Senhor presidente, egrégio Tribunal Pleno, ilustre representante do Ministério Público, senhores advogados e estudantes presentes. Presidente, essa matéria, inclusive, eu havia levado para a turma, porque houve uma distribuição equivocada, mas a competência é exatamente do Pleno, porque foi exatamente um agravo regimental, foi um habeas corpus, foi um habeas corpus impetrado em caráter preventivo para que o Pleno do Supremo Tribunal Federal não procedesse ao julgamento da ação penal 470. Então, foi exatamente a impetração para declarar a nulidade da ação penal 470. Que ela não fosse julgada, porque, em sendo julgada, potencialmente ela encerraria uma ameaça de lesão à liberdade ambulatorial. Como se verifica, é uma proposição absolutamente inepta, descabida, totalmente inadequada. Eu neguei seguimento imediato ao habeas corpus, e assentando que o habeas corpus é incabível quando impetrado em face de ato dos ministros do Supremo Tribunal Federal, de órgão fracionário da Corte ou do seu Pleno, citei os precedentes. Em caso, a impetração atribui ao Pleno do Supremo Tribunal Federal um constrangimento ilegal em razão da ameaça ao status libertatis dos réus condenados na ação penal 470, caso do mensalão. Então, assentei, a impetração é manifestamente incabível, consoante mesmo enunciado da súmula 606, que dispõe não caber habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, decisão da turma ou do plenário proferido em habeas corpus no respectivo recurso. Então, diante da manifesta inadequação da via manejada, eu estou propondo que se negue o provimento desse agravo regimental.
Estão todos de acordo? Negado seguimento, decisão unânime. Sim. Ação penal. Ministro Teori Zavascki é o relator, ministro Barroso é o revisor. Ação penal número 633. Autor, Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Réu Alexandre Rubio Rosso. Excelência, tem a palavra. Ministro Teori. O relatório é o seguinte, senhor presidente. 28 de setembro de 2010, o Ministério Público ofereceu denúncia perante Vara Criminal da Comarca de São Leopoldo contra Alexandre Rubio Rosso pela prática dos delitos previstos nos artigos 299, parágrafo único, 330, concurso material, todos do Código Penal, nos seguintes termos. Entre aspas, no dia 18 de novembro de 2009, no uso das atribuições de secretário municipal de saúde do município de São Leopoldo, o denunciado inseriu em documento público declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, consoante ofício de folhas 102. Por ocasião dos fatos, após a devida intimação da municipalidade acerca da determinação judicial de condução para internação compulsória de Paulo Saldanha dos Santos, o denunciado inseriu falsa declaração em um ofício enviado à Procuradoria-Geral do município, informando que a condução do paciente até o Hospital Centenário havia sido realizada. Após sobreveio aos autos o ofício do Hospital Centenário, informando que a paciente foi atendido pela última vez em 7 de janeiro de 2009, data anterior à determinação da condução do referido hospital e internação compulsória. Diante dessa informação, foram intimados a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria Municipal de Saúde para que os referidos órgãos esclarecessem a situação, informando todas as providências efetivadas, em virtude da determinação judicial de condução e internação provisória. Assim, consoante os documentos de folha 142 a 4, em julho de 2010, após mais de 8 meses de inércia provocada pela informação falsa, a Procuradoria-Geral do município e a Secretaria Municipal de Saúde informaram à Justiça que não foi efetivada a condução do paciente. Nas mesmas circunstâncias fáticas e temporais do fato precedente, no uso das atribuições do secretário municipal de saúde do município de São Leopoldo, o denunciado Alexandre Rubio Rosso desobedeceu a ordem de delegado de funcionário público, ao ser de determinação judicial de folhas 83 dos autos, que determinou a condução e internação compulsória do paciente Paulo Saldanha dos Santos. Por ocasião dos fatos, tendo sido devidamente intimada a municipalidade, o denunciado desatendeu a ordem judicial, inclusive enviando ofício contendo falsa informação de que havia providenciado o cumprimento da determinação, fecha aspas. A denúncia foi recebida pelo juiz de direito. Com a diplomação do réu como deputado federal, os autos foram remetidos ao Supremo. Recebidos, foi aberto prazo para o denunciado apresentar a defesa prévia e adiado o interrogatório para o final da instrução. Em defesa prévia, o acusado arrolou testemunhas, juntou documentos e requereu diligências, deferidos parcialmente. Na fase da instrução, foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa. O réu foi interrogado. Na fase do artigo 10 da Lei 8.038, o Ministério Público requereu as seguintes diligências. Requereu uma série de diligências, a defesa nada requereu, foram deferidas as diligências requeridas pela acusação. Em suas alegações finais, o Procurador-Geral da República requereu a absolvição do acusado, destacando, entre aspas, não ocorreu a prática do delito de falsidade ideológica, pois os elementos colhidos ao longo da instrução demonstram que os autores do ofício acreditavam ser verdadeira a efetivação da internação compulsória de Paulo Saldanha dos Santos, não configurando o especial fim de agir previsto em lei para o crime. Ante o exposto, o Procurador-Geral da República pede a absolvição do deputado federal Alexandre Rubio Rosso ante a inexistência de prova de autoria dos delitos tipificados no artigo 299 e 330 do Código Penal.
Por sua vez, a defesa sustenta em sua peça de declarações finais a absolvição, diante da ausência de dolo para a prática do crime. Esse é o relatório, foi a revisão do ministro Roberto Barroso. Barroso? Se prossegue, ministro. Senhor presidente, o réu foi denunciado porque, no entendimento do Ministério Público do Rio Grande do Sul, teria desobedecido ordem judicial proferido nos autos da medida de proteção de idoso para internação compulsória de Paulo Saldanha dos Santos em um hospital ou clínica de reabilitação. Afirma a acusação que, além de desatender a ordem, o réu inseriu informação falsa no ofício, que noticiou ao juiz o cumprimento do mandato. Com o bem ressaltado pelo Ministério Público, embora a ordem tenha sido emitida em novembro de 2009, somente em julho de 2010 houve a verdadeira condução e avaliação médica. É sabido que o crime de desobediência requer para sua configuração que o agente tenha o claro desiderato de não cumprir ordem emanada de autoridade pública. Para a configuração do delito, é insuficiente que a ordem não seja cumprida. É necessário que a ordem tenha sido endereçada diretamente a quem tem o dever de cumprir e que esse, com vontade específica de contrariar, desatenda o seu comando. No caso, isso não ocorreu. A prova colhida demonstrou que o réu não deixou de atender a ordem judicial por vontade própria e que ele sequer sabia que a determinação judicial não havia sido implementada. Realmente, o mandado de internação compulsória, recebido pela Procuradoria do Município em 13 de 11 de 2009, foi, por sua vez, encaminhado via ofício à Secretaria Municipal em 19 de 11 de 2009. Porém, conforme se observa o documento de folha 583 e 589, após receber o ofício, a Secretaria de Saúde providenciou um agendamento para avaliação psiquiátrica de Paulo Saldanha. No dia seguinte, a Procuradoria expediu novo ofício, esclarecendo que não se tratava de consulta, mas de internação compulsória. Entretanto, não há registro da pessoa que recebeu esse ofício. Em documento de folhas 593 e 594, a Secretaria da Saúde esclareceu que era atribuição da chefia de gabinete o recebimento desse tipo de comunicação e que, entre aspas, ocorrem normalmente encaminhamentos verbais e repasse dos ofícios recebidos entre a chefia do gabinete e a coordenação de enfermagem da Secretaria de Saúde. E também que essa providência era comunicada verbalmente à chefia de gabinete com a devolução do ofício da ordem judicial. No caso, o mesmo procedimento foi adotado, tendo havido apenas uma comunicação verbal entre a chefia de gabinete da Secretaria e a coordenação de enfermagem, responsável pela efetivação da internação médica. Do depoimento de Kelly Schimmelmann, única procuradora do município que atuava na área de saúde naquela época, merece destaque o seguinte trecho. Os mandados judiciais para cumprimento imediato, com prazo em horas, eram repassados por fax e sem memorando para a Secretaria Municipal de Saúde. As ordens com maior prazo eram encaminhadas por memorando. Nas ordens com menor prazo, os memorandos seguiam posteriormente. A Procuradoria recebia, semanalmente, de 6 a 7 ordens judiciais na área de saúde para cumprimento. As ordens judiciais, os memorandos eram, em geral, encaminhados para a Secretaria de Saúde por meio de um mototáxi, o qual fazia o protocolo e trazia de volta o recibo. O contato da Procuradoria com a Secretaria de Saúde era feito em papel, apenas excepcionalmente, se necessário. O secretário não recebia pessoalmente esses memorandos. Havia sempre um contato com a chefe de gabinete, na época, uma pessoa de nome Débora. Débora Soares, chefe de gabinete da Secretaria, por sua vez, afirmou: essas determinações para cumprimento das ordens judiciais feitas pela chefia de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde eram verbais, com posterior encaminhamento do mandado judicial, e geralmente realizados mediante contato telefônico. Na atual gestão, a do secretário de Saúde, Valmor Ruaro, foi criado dentro da estrutura da Secretaria uma assessoria administrativa que fica sob a responsabilidade do secretário executivo e que passou a desempenhar, dentre outras funções, a de dar cumprimento a ordens judiciais, fecha aspas. Sobre o documento de folha 106, assinado pelo réu, e que informa a efetivação da internação, embora essa não tivesse acontecido, afirmou: reconhece que redigiu o documento de folha 106 dos autos, semelhante a todos os outros com o mesmo conteúdo. A pessoa de Cláudia Bem, referida no documento de folha 144, é estagiária da chefia de gabinete do secretário municipal de saúde. De igual modo, redigiu para o secretário o documento de folha 147. Reconhece ter redigido o documento de folha 106 para o secretário municipal de saúde com informação equivocada,
de que teria sido realizada a condução, em 17/11/2009, de Paulo Saldanha dos Santos até o Hospital Centenário. Essa informação foi inserida equivocadamente no ofício assinado pelo secretário municipal de saúde, à época o acusado, em razão da chefia de gabinete desse haver recebido notícia errada, repassada provavelmente pela equipe de coordenação de enfermagem da Secretaria, fecha aspas. Também merece destaque o depoimento da testemunha Jussara Isoton, coordenador da equipe de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, à época. Recebia sempre, mediante contato verbal por telefone e como coordenador da equipe de enfermagem da Secretaria de Saúde, as determinações para a implementação de ordens judiciais relativas à saúde. Essas determinações eram sempre feitas pela chefia de gabinete do secretário. Não recebia em mãos as ordens judiciais, as quais eram repassadas diretamente da chefia de gabinete do secretário para a equipe de transporte. Recebia também verbalmente as informações quanto ao cumprimento das ordens judiciais e repassava da mesma forma para a chefia de gabinete do secretário, fecha aspas. Os depoimentos estão coerentes entre si e complementam a prova documental. Nele fica claro que, embora não tenha havido o cumprimento da ordem judicial de internação, o que é censurável, não foi o acusado responsável por essa omissão, tampouco pela informação inverídica inserida no documento. Não há dúvida de que houve um erro cometido pelas equipes envolvidas no procedimento. A falha desses órgãos não pode, todavia, ser imputada a uma vontade consciente e direta do acusado de se negar a dar cumprimento à ordem de autoridade legal, muito menos a de inserir informação falsa para prejudicar terceiros. Nem se mostra razoável, na administração de uma Secretaria de Saúde do município da Expressão de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, com tantas ocorrências semelhantes, exigir que o próprio secretário tenha controle e fiscalização direta de cada um dos eventos que por lá tenham curso. Ademais, o elevado grau de informalidade com que, pela própria natureza de imediatidade com que as providências de internação devem ser tomadas, como já destacado nos depoimentos transcritos, eventual equívoco de uma informação repassada verbalmente por qualquer servidor que atendesse ao telefone, bastaria para que toda uma cadeia de informações inverídicas fosse produzida. Esses erros indesejáveis, mas nem sempre evitáveis, não podem ser encarados por si sós como delitos de falsidade ideológica, que supõe, como já afirmado, a presença do dolo, ou seja, da vontade livre, desimpedida de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. Ausente o dolo, não se admitindo forma culposa, inexiste o crime, como que a informação seja mesmo inverídica, mesmo que a informação seja inverídica. Ante o exposto nos termos do parecer da Procuradoria-Geral, julgo improcedente a denúncia oferecida contra Alexandre Rubio Rosso da acusação pelos delitos do artigo 299, parágrafo único, falsidade ideológica, e 330 do Código Penal, nos termos do artigo 3863 do Código Penal. Na redação dada pela Lei 11.719, esse é o voto, senhor presidente. Ministro Barroso. Vossa Excelência, portanto, está absolvendo das duas imputações. Os termos do parecer do Ministério Público. Não tenho... A minha conclusão é a mesma, porque eu, de fato, acho que a hipótese seria de absolvição. Salvo o ministro Teori, que, na minha leitura, teria ocorrido prescrição do crime de desobediência. O que, não, evidentemente, não afetaria o resultado prático, mas o tipo do crime de desobediência tem pena máxima de 6 meses. O fato ocorreu em 18/11/2009. Meus olhos. A denúncia é de foi recebida em 1º de dezembro de 2012.
De modo que eu até estava reconhecendo a prescrição e, de toda forma, dizendo que não fora o caso de prescrição, eu teria absolvido também. Mas acho que, em rigor técnico, os fatos descritos... Não há um problema importante, presidente, porque se não tivesse ocorrido a prescrição, ainda assim eu teria absolvido. E até tinha incluído isso no meu voto, porque ser absolvido, evidentemente, é melhor do que ter extinta a punibilidade. Mas como a extinção da punibilidade é uma prejudicial, eu acho que esta é a hipótese. A denúncia foi recebida realmente em 10/12/2010. 10. 10/12/2010. Tem que fazer a conta aí. O Ministério Público não alegou isso, eu confesso. Eu percebi. Ninguém alegou isso. A minha... Está prescrito. Presidente, o fato teria ocorrido em 18/11/2009, quando o acusado teria informado falsamente haver cumprido ordem judicial que determinou a internação compulsória do toxicômano fulano de tal. Portanto, 18/11/2009. A denúncia, como registrou o ministro Teori, foi recebida dia 12/12/2010. O fato ocorreu antes da Lei 12.234 de 2010, que majorou o prazo de prescrição. Então, como a pena máxima do crime de desobediência era de 6 meses, já decorreu o lapso de 2 anos. É como eu estou raciocinando, ministro Teori. Eu estou de acordo, realmente não foi alegado. Vossa Excelência tem toda a razão. De modo que eu estava propondo como ementa do meu voto... A denúncia foi recebida em 2010, não havia interrupção. Não, a denúncia foi recebida em 2010. E o fato é de 2009? O fato é de 2009. Acho que ocorreu depois. De qualquer forma, penso que o tribunal avançou para assim decidir. O pronunciamento pela absolvição é mais favorável ao acusado. E a prescrição não deixa de ser mérito, né? Claro. Porque senão fica dúvida, né? Quanto à imputação à vida. Sem dúvida, é melhor ser absolvido. Bom, seja como for, a minha posição é que está prescrito e, de todo modo, eu absolveria. De modo que acho que o ministro Teori e eu temos uma posição convergente e apenas acertamos como Variação de fundamento. fazer o dispositivo. Todos estão de acordo com o relator, né? Julgado improcedente a ação penal, decisão unânime. Luiz. Senhor ministro,